Senhor Jesus permaneça no seu coração. Que Deus esteja abençoando poderosamente. Qual é o sentido que eu tenho com vocês aí, da família e todos aqueles, pessoas também, que estão junto ouvindo a palavra do Senhor Jesus? É a palavra de Deus. A palavra de Deus é a coisa mais importante que tem, que sabemos que a palavra edifica os nossos corações e nos fortalece de bênção e da graça que nos dá todos os dias. Se colocar aí, seu like aí, você pode compartilhar com as pessoas, você pode também o seu sininho aí e vamos junto com o Senhor Jesus e a toda a sua família. Nós podemos falar no assunto importante sobre, Moisés falou, os dias que se passa e depois de 70, está escrito na palavra do Senhor Jesus, é cansaço e enfado. Se passar realmente de 70 chegar a 80, é muito forte. Prova que nós somos sustentados pela mão de Deus. A palavra de Deus, nós podemos chegar até 90 ou 95. Biblicamente falando, você vai encontrar lá no Salmo 90. Está escrito na palavra do Senhor Jesus: o Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. A palavra de Deus falando que tem sido o nosso refúgio de geração, antes que os montes nascessem, porque tu formaste a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Então Deus, ele permanece como Deus. A coisa interessante que nós podemos ver nesse assunto que está trazendo em nossos corações, que ele é Deus de geração em geração. Todos nós passamos um dia. Homens historiadores que deixou aí a sua história. Pessoas que nós também conhecia tantos tempos, foi embora, mas o próprio Deus está dizendo, ele é Deus de geração e de geração. A palavra de Deus nos diz, tu reduz os homens à destruição e diz, volvei-me, filho dos homens. Quer dizer, eu quero ver como é que está a situação. O filho dos homens. Porque o cuidado que Deus tem com a sua família, Deus tem cuidado também com a sua vida espiritual. E Deus se interessa bastante. E nós encontramos que a palavra de Deus falando que ele tem realmente uma aproximação da sua família. Você sabe de uma coisa, pela Bíblia e pela palavra do Senhor Jesus, eu não tinha condições de se aproximar de Deus. Mas a sua infinita graça, então, a sua infinita misericórdia, traz em nossos corações esse merecimento que a gente não merecia. A palavra de Deus nos fala porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou. Então, Deus falando lá no Salmo 90, versículo 4, que diz que 1000 anos aos olhos de Deus é como o dia de ontem que passou. Para Deus não existe ano. É interessante isso aí. Por isso que a promessa que Deus fez a você, que Deus falou que ia te abençoar, que ia suprir a sua necessidade que você está precisando, você pode até falar e se expressar e dizer assim, mas tanto tempo, mas lembre de uma coisa que Deus está falando, porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou. É como a vigília da noite. Então Deus, ele está trazendo a palavra do teu coração, que você lembre que Deus, e ele te ama, e a promessa dele está em pé. Quando nós podemos ver que o versículo 5, tu o levas-se como corrente de águas, são como um sono, são como a erva que cresce de madrugada. De madrugada crescem as flores, à tarde corta-se e seca-se, pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor, somos angustiados. Então, esse salmo ele traz aos nossos corações que Deus está mostrando a nós o comportamento que ele tem para com todas as pessoas. Então, qual é a preocupação que o próprio Deus está falando? Você vê que o versículo
o 8 diz assim: diante de ti pus as nossas iniquidades, o nosso pecado oculto à luz do teu rosto. Então, o versículo 8, que Deus, ele conhece todas as coisas, ele sabe o oculto. Talvez você tenha, por isso que quando a gente vai gravar o joelho, vai orar, a gente pede a Deus misericórdia, perdão, que tivesse misericórdia de mim, Senhor, porque o oculto por pensamento que existe, que você pode até se expressar, todas as pessoas, ele tem seus defeitos e suas falhas. Por isso que ele disse assim: Senhor, tem misericórdia de mim, porque Deus conhece o oculto do coração. A palavra nós podemos encontrar, o Senhor Jesus falando, que o versículo 9, pois todos os nossos dias vão passando no dia indignação e acaba-se os nossos anos como um ligeiro, como se foi embora. A duração da nossa vida é de 70 anos. Ele fez o Salmo aqui, 90, uma oração de Moisés, a sua oração diante de Deus. Ele se baseou-se assim sobre a situação da vida das pessoas que depois o homem pecou diante de Deus e transgrediu o mandamento de Deus. Mas a Bíblia nos fala que a duração da nossa vida é de 70 anos. Se alguns, pelas suas, podem ver, forte palavra da linguagem de hoje, chega a 80 anos, melhor, diz a Bíblia, deles é canseira, enfado, pois passa rapidamente e voa os anos em nossas vidas. Então, eu já vi pessoas se expressar e falar e dizer: rapaz, o tempo está se passando tão rápido e tão ligeiro. Você já percebeu isso? Mas a própria palavra de Deus falando que Ele é o sustentador da nossa vida. Então, e se chegar a 90 anos ou a 100 anos, Jesus falou, depois de 70, quando chega a 80, é enfado, sabemos, é canseiro. O próprio Jesus falou através desse salmo, Moisés, na sua oração. Então, trazendo essa palavra no teu coração, que para Deus, 1000 anos é como o dia de ontem. Não existe para Deus de eternidade a eternidade, ele permanece como Deus. Qual a palavra que nós podemos trazer à sua vida e do seu coração? Que Deus, ele permanece como Criador de todas as coisas, de geração em geração, ele é o próprio Deus. Nós podemos ver que o 89 de Salmo fala também isso, esse assunto interessante. Que Deus está mostrando que você vai vencer os obstáculos. Então Deus, ele é o sustentador de geração em geração. O 89 diz assim: a benignidade do Senhor cantarei perpetualmente, com a minha boca manifestarei a tua fidelidade de geração em geração. Então Deus está dizendo o que no Salmo 89, que a benignidade de Deus, do Senhor, eu cantarei perpetualmente, porque de geração ele permanece como Deus na sua vida, no seu coração e na sua alma. Então você deve ficar tranquilo no teu coração. Há pessoas que se preocupam em vez com isso. Dizem: meu Deus, eu conheci, não sei que, já vi pessoas que ele, na juventude que ele tinha, ele passou muitas provações. Talvez você pode dizer: rapaz, que negócio é esse? Deus começou a abençoar ele já depois que ele passou de 60, já de idade. Aí Deus prosperou a vida dele. Pessoas depois de 40, de 50, você já viu isso? Já? Então Deus, ele tem o controle nas mãos dele. Então você não pode ficar desanimado. Você não pode dizer: não, porque está ficando velho, de idade, não sabe o que é que faz da vida. Nunca diga isso, porque o sustentador da minha vida, da sua vida, é o próprio Deus que ele sustenta. E que a paz do Senhor Jesus possa permanecer no teu coração. Foi esse salmo que Deus colocou no meu coração, mas ainda o Salmo 89 e o 2, pois
Disse eu: a tua benignidade será edificada para sempre e te confirmará a fidelidade até nos céus. Diz a palavra de Deus, até nos céus ele completa a sua fidelidade. Então a fidelidade de Deus permanece para sempre na tua casa e em toda a sua família. Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus, na tua presença. Esse salve que traz dos corações um avivamento espiritual, Senhor. Sabemos que os projetos, plano que tem, que tu é quem determina e faz prosperar de acordo com o esforço de cada um, porque a vida está em tuas mãos. Ó Senhor, meu ano para ti é como o dia de ontem, uma vigília que passou, porque tudo está nas tuas mãos, porque a prosperidade nossa e de todos pertence. Tu é que dá o crescimento, Senhor. Na tua presença, quero te apresentar todas as famílias que estão ouvindo essa palavra e dar força nos projetos e nos planos, Senhor. Em teu nome, ó Deus, para sempre. Amém e amém. Que a paz do Senhor Jesus possa permanecer no seu coração e com certeza Deus, através desse Salmo 90, Ele quem prospera a sua vida e muitos anos de vida, que o Senhor Jesus possa continuar te abençoando. Amém e amém.